com o GET, né, o Grupo de Estudos Teosóficos, Juiz de Fora. Então, muito obrigada pela oportunidade do encontro. E a irmã Denise vai conduzir a meditação. Por favor, Denise. Ok, muito obrigada, boa noite a todos. Muita alegria poder estar aqui com vocês, unindo as duas lojas, né, os dois grupos. Ainda bem que a tecnologia nos oferece esse acesso, essa facilidade desse encontro, né? E que a gente possa fazê-los mais vezes, né? Porque sempre essa troca só acrescenta a gente, né? É muito bom estar em contato com os irmãos também, mesmo de longe. Então, agora a gente vai procurar ficar numa postura ereta, buscar uma posição confortável, alinhada. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos observar se existe algum ponto de tensão aí na região dos ombros, da cervical. Faça alguns movimentos com os ombros, com o pescoço, que você possa liberar esses pontos de tensão. Vamos trazer o foco agora na respiração. Observando o ar que penetra pelas narinas e invade os pulmões, trazendo alento, trazendo essa possibilidade de entendimento, de mergulho no nosso centro. Enquanto eu observo o som da respiração, quando eu solto o ar, eu permito assim, junto com o ar que exalar, permito que saia todas as preocupações, dúvidas e inquietações mentais. Vou buscando e vou procurando assim me harmonizar cada vez mais com o som da minha respiração. Buscando esse estado de atenção, de estar consciente, de estar presente. Que através da prática da meditação eu possa servir de canal para irradiar para toda a humanidade, todos os irmãos da Sociedade Teosófica, especialmente nosso irmão José Jorge, toda a sua família, que os anjos da cura estejam com ele, acompanhando, amenizando a sua dor, seu sofrimento, encorajando, que ele possa, e como sempre, né? Como sempre, ele dá um exemplo para a gente de resiliência, de confiança. Respire, vamos irradiar luz ao nosso irmão. Força, coragem e aceitação. Que a paz preencha o seu coração e de todos que estão com ele. E volto a atenção na respiração e tomo consciência dessa energia de amor que flui dos nossos corações e envolve todos os nossos irmãos, toda a sociedade teosófica,
toda a humanidade que passa por tantos problemas, tantas dores. Que a paz e o entendimento estejam presentes nos nossos corações e na nossa mente. Observando a respiração. Procuro cada vez mais acalmar os movimentos da mente. E me colocar como um canal do amor dos mestres de sabedoria. Apenas observando o ar que entra e sai, pacificando assim as nossas emoções e pensamentos. Eu trouxe uma frase para que possamos refletir enquanto meditamos, que diz o seguinte: E disse o divino: ame seu inimigo. Eu o obedeci e amei a mim mesmo. Repetindo, e disse o divino: ame seu inimigo. Eu o obedeci e amei a mim mesmo. Vamos fazer uns minutos de silêncio.
Minha natureza essencial é divina e se manifesta como luz, paz e amor. Que brilhe a luz, que reine a paz e que o amor envolva todos os seres. Paz a todos os seres em todas as dimensões. Que assim seja, está feito. Namastê. Obrigada, Denise. Obrigada. A gente fica com gostinho desse silêncio. Que coisa boa. Mariano? Pois não, quiser continuar no silêncio, é só falar do Zen budismo, Kashyapa, quando recebeu o Zen do Buda. Foi só isso. Foi só um silêncio. O Buda pegou uma folha, deu um sorriso e passou. Pronto. Está dada a palestra sobre o Zen. Pelo monge Kashyapa. Ok, eu começo, como é que é? Alguém vai apresentar, não vai? Enfim, é com vocês. Gente, então, mais uma vez, né? A gente está aqui no nosso segundo encontro da Loja Teosófica Fênix com o grupo de estudos teosóficos Juiz de Fora. Obrigada, Mariano, membro da Sociedade Teosófica da loja, né, Fênix. Vai falar para a gente sobre as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades. Obrigada, Mariano. Com você, gratidão pela presença, pela sua generosidade, pela disponibilidade. Bem, boa noite. Eu fui convidado para falar, eu preferia falar sobre as 4 nobres verdades. Deixa eu tentar ver se eu consigo isso aqui. Ok. Vamos ver aqui do começo. Bem, então, gente, eu vou falar sobre o que o Buda, em princípio, que seriam as 4 nobres verdades. E eu peguei esse slide de propósito, porque vocês vão observar que aqui estão algumas palavras em sânscrito. Mas vamos lá, vamos para a introdução. Budismo é uma doutrina filosófica e religiosa derivada do hinduísmo. Provém do sânscrito bud, que significa acordar das trevas da ignorância para entrar na luz do conhecimento. Surgiu dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que foi o Buda histórico, posteriormente conhecido como Buda, ou seja, o iluminado, que nasceu na Índia do século VI a.C. Hoje em dia, as últimas pesquisas dão mais ou menos por volta desse ano. Bem, aí vamos lá. Antes, no contexto histórico, o que acontece? Acontece o seguinte, aí a difusão do budismo está um slide um pouco apagado, mas veio que dá para notar que ele saiu da Índia e foi tomando todo o Extremo Oriente, subiu pelo Afeganistão, e foi para a China, Coreia, Japão, desceu para Sumatra, Índia, Ceilão, que é o caso de Sri Lanka hoje em dia. Mas por que apareceu o budismo? Em termos históricos, ele foi contra o excesso de ritualismo do hinduísmo.
E o hinduísmo, vocês observam que tem um sistema de varnas, porque quem cunhou o termo castas foi Vasco da Gama, quando chegou em Calcutá. Ele viu um brahmane tomando banho, fazendo as suas abluções, ele estava todo de branco, fazendo as abluções, então chamou ele de castus, ou casto, daí vem casta. Mas, na realidade, é varna, e varna quer dizer raça. O hinduísmo é extremamente racista. E dizendo que alguns saíram pelas leis do Manu, dizendo que uns saíram da cabeça do Deus e de outras partes do Deus também. E o budismo se insurgiu, antes de mais nada, contra esse excesso de ritualismo, né, que tinha dentro do hinduísmo, como estava, então, à época. Tá? E esse primeiro discurso do Buda, que sobre as 4 nobres verdades, é que a gente vai ver agora mais ou menos o que é. Então, a difusão do budismo é essa que vocês estão vendo, saindo do norte da Índia, tomando, basicamente, todo o Oriente, o Extremo Oriente. E por aí vocês veem que o budismo que chegou no Japão, ele veio da Coreia, embora nós tenhamos bem pouca noção do que seja o budismo coreano. Então, agora eu vou falar, segundo o Valpola-Raula, o que seriam as 4 nobres verdades, tá? Segundo o Valpola-Raula. Antes de mais nada, vamos ver quem foi Valpola-Raula. Ele foi um monge budista, estudioso e escritor de Sri Lanka. Ele se tornou professor de História de Religiões na Northwestern University, também transformando o primeiro biku. Biku quer dizer monge, tá, gente? A ocupar uma cadeira de professor no mundo ocidental. Tá? Ocupou o cargo de vice-chanceler nessa universidade de Vidyodhaya, e ele escreveu extensivamente sobre budismo em inglês, francês e singalês. De onde eu estou tirando o que ele fala sobre as 4 verdades é esse livro, O que o Buda ensinou, sobre o budismo Theravada, que foi lançado no ano 1958 na França. O que isso quer dizer, budismo Theravada? O budismo Theravada, ou budismo dos antigos, ele baseia-se muito fortemente no que o Buda falou. O que o Buda falou está reunido em 3 cestos, ou seja, Tripitaka, que foi depois que o Buda morreu, teve um concílio, e Ananda, que tinha uma memória fotográfica, ele ditou para que fosse registrado todos os sermões do Buda. Então, o Valpola-Raula, como todo monge Theravada, ele baseia-se simplesmente no que o Buda falou. Tá? Observe-se que esse livro foi lançado em 1958 na França. Isso quer dizer que as pessoas não tinham muita noção do que era budismo, e foi lançado num país de fortes tradições católicas. É o primeiro monge budista a se tornar professor em uma universidade ocidental. Quando ele se tornou professor de História e Literatura das Religiões, não havia templos Theravada nos Estados Unidos. Mais tarde, se tornou professor emérito da mesma universidade. Então, dá para perceber nitidamente que ele foi um desbravador. E hoje diríamos que ele faz parte do que nós chamamos de budismo engajado. Tá? Ele teve um livro sobre a história do budismo no Sri Lanka também. Bem, mas eu vou me basear efetivamente nesse livro que o Buda ensinou, sobre as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades, em Pali, Katari Arya Sakani, que o Buda expôs em seu primeiro sermão aos 5 ascetas. Observe-se que a plateia não era muito grande. Alguém está com o microfone ligado. Observa-se que a plateia não era muito grande, que quando o Buda ele tinha 5 ascetas que foram seguindo ele, depois que ele se iluminou, ele falou esse primeiro sermão para esses 5 ascetas. Então, isso constitui
essas 4 nobres verdades constituem a quinta essência do ensino budista. Se estudarmos as 4 nobres verdades com a ajuda dessas referências ao Pali e as explicações, obteremos uma descrição bastante justa e precisa dos ensinamentos essenciais do Buda, de acordo com os textos originais. Então, deixa-se sempre bem claro que isso aqui ele se refere ao Tripitaka. As 4 nobres verdades são Dukkha, Samudaya, ou seja, a ascensão de Dukkha, tá? E se eu conseguisse que ele fosse, seria mais fácil, né? Mas eu estou vendo que está meio difícil aqui. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tentar aqui, ver o que eu faço aqui. Espera um pouquinho só, gente. Você pode ir pelo teclado ou também pela tela. Eu acredito que no slide você consiga passar também. Tenha uma setinha para frente e para trás, na hora que você compartilha. E eu também estou com ele aberto, se você precisar, tá? Tá, vamos ver se eu consigo aqui. Meu Deus do céu. Tá, então tá aqui, eu vou continuar do slide atual, vamos ver se eu consigo. Tá. Niroda, que é a cessação de Dukkha, e Magga, que é o caminho que leva à cessação de Dukkha. Então, vocês estão percebendo que o fundamental aqui é Dukkha. Então, a noção de Dukkha, que é importante, que você tem Dukkha, a ascensão de Dukkha, a cessação e o caminho que leva à cessação de Dukkha. Então, vamos para a primeira nova verdade, que é Dukkha. A maioria dos estudiosos geralmente traduz a primeira nobre verdade como a nobre verdade do sofrimento. E aí vai interpretar dizendo que a vida é sofrimento e dor. Tanto essa tradução quanto essa interpretação são extremamente deficientes e enganosas. Pois, como o primeiro é extremamente limitado, gratuito e fácil, e o último superficial, ou seja, a vida é sofrimento e dor, muitas pessoas foram induzidas ao erro de considerá-lo pessimista. Então, seja bem claro, tá? Em primeiro lugar, o budismo não é pessimista nem otimista. Então, se é alguma coisa, é realista, porque vê a vida e o mundo de forma realista. Examina as coisas objetivamente, não o acalma falsamente, fazendo viver nas nuvens, nem o intimida com todos os tipos de medos e pecados imaginários. Mas lhe diz exatamente, objetivamente, o que você é e o que é o mundo que o rodeia, e indica o caminho da liberdade perfeita, paz, quietude e felicidade. Então, estão falando sobre Dukkha. É verdade que, em seu significado comum, a palavra Pali Dukkha tem o significado de sofrimento, dor, tristeza ou aflição, em oposição a Sukha, que é felicidade, bem-estar ou facilidade. Mas, como um constituinte da primeira nobre verdade, representando a visão do Buda sobre a vida e o mundo, Dukkha compreende um significado profundamente filosófico e conota sentidos muito mais amplos. Admite-se, no entanto, que na primeira nobre verdade o termo Dukkha certamente tem o significado comum de sofrimento, mas, aqui é importante, também implica ideias mais profundas como imperfeição, impermanência, vazio, insubstancialidade. Portanto, é difícil encontrar uma palavra que englobe totalmente o significado de Dukkha em sua enunciação da primeira nobre verdade. Portanto,
é preferível não traduzir esta palavra do que dar uma ideia inadequada e errônea dela, traduzindo convencionalmente como sofrimento ou dor. Então, espero que aí quem pense que a primeira nova verdade dizendo que a vida é dor, dá para perceber que o Vapola Raula não concorda. Quando ele diz que existe sofrimento, o Buda não nega a felicidade que existe na vida. Pelo contrário, admite vários tipos de felicidade, tanto material como espiritual, para leigos e monges. Mesmo os estados mais puros de Dhyana, ou Dhyana em Pali, tá? É Dhyana em sânscrito, absorção, alcançados através da prática, aqui é um de meditações superiores, que são livres de qualquer sombra de sofrimento, no sentido comum da palavra, e podem ser descritas como felicidade inefável, estão incluídas em dukkha. E até mesmo o estado de dhyana, ou dhyana, onde não há sensações agradáveis, sukha, nem sensações desagradáveis, dukkha, que é apenas equanimidade e pura atenção. Então, tá certo. Espero que vai ficando claro o que é mais profundo dessa primeira nova verdade. Em um dos suttas, sutta ou sutra é a mesma coisa, sendo que sutta é em sânscrito e sutta em Pali. De uma das 5 coleções originais que é chamado dos Nikayas, após ter elogiado a felicidade inerente aos estados de Dhyana mencionado, o Buda diz que eles são impermanentes, dukkha e sujeitos a mudanças. Tá? Observe que a palavra dukkha é usada explicitamente. É o que ele fala, mostra aqui. Esses estados são dukkhas não porque haja sofrimento no sentido comum da palavra, mas porque tudo o que é impermanente é dukkha. O conceito de dukkha pode ser considerado sob 3 aspectos. Dukkha como sofrimento comum, dukkha produzido por mudança e dukkha como estados condicionados. Todas as manifestações de sofrimentos inerentes à vida, como nascimento, velhice, doença, morte, associação com pessoas e condições aborrecidas, no caso, separação de entes queridos e condições agradáveis, a não realização do que se deseja, a tristeza, a lamentação, a ansiedade, enfim. Tudo aceito como sofrimento e dor é incluído em dukkha como sofrimento comum, que foi o primeiro que ele falou. As sensações e condições agradáveis são impermanentes e não duram. Mais cedo ou mais tarde, elas mudam. Quando mudam, geram dor, sofrimento e infelicidade. Esta vicissitude está incluída em dukkha como sofrimento causado pela mudança. É o segundo tipo. Os 2 tipos de sofrimento mencionados são fáceis de compreender. Ninguém vai refutá-los. Esses 2 aspectos da primeira nobre verdade são mais popularmente conhecidos devido à sua fácil compreensão. É uma experiência comum em nosso dia a dia. Mas o terceiro aspecto, quer dizer, quantos estados condicionados você tem, que constitui a faceta filosófica mais importante da primeira nobre verdade, e requer algumas explicações analíticas sobre o que geralmente entendemos por ser, indivíduo ou eu. De acordo com a filosofia budista, o chamado ser, indivíduo ou eu é apenas uma combinação de forças ou energias psicofísicas em perpétua mudança, que podem ser divididas em 5 grupos ou agregados, diz o Buda. Em suma, esses 5 agregados de apego são dukkha. Em outro lugar, ele define dukkha distintamente, a saber, como os 5 agregados, bhikkhus ou bhikkhus, que são monges. O que é dukkha? Deve ser dito que dukkha são os 5 agregados do apego. Seja bem compreendido. Dukkha e os 5 agregados não são diferentes, mas em si mesmos são dukkha. Entenderemos isso melhor quando tiver uma ideia mais clara sobre os 5 agregados que compõem o chamado, entre aspas, ser. E quais são esses 5? Vamos lá. O primeiro é o agregado da matéria. Essa denominação de agregado de matéria inclui os 4 grandes elementos adicionais, a saber, o sólido, o fluido,
o calor, o movimento e os derivados desses elementos. O segundo agregado é o das sensações. Inclui, então, todas as nossas sensações, sejam agradáveis, desagradáveis ou neutras, experimentadas através do contato dos órgãos dos sentidos, né, com o mundo externo. Existem 6 sensações, aquelas experimentadas pelo contato visual com formas visíveis, aqueles experimentados por contato de ouvido com sons, através de contato de nariz com cheiro, língua com sabores, corpo com coisas tangíveis, através do contato da mente. Aí é que está. Na filosofia budista, a mente é a 6ª faculdade, com seus objetos, isso é, pensamentos e ideias. Assim, todas as nossas sensações físicas e mentais são agrupadas nesse agregado. Pode ser útil aqui mencionar brevemente o significado do termo mente, que é manas, na filosofia budista. A mente é apenas uma faculdade ou órgão, que é indriya, semelhante ao olho ou ao ouvido. Pode ser controlado e desenvolvido como as outras faculdades. E o Buda frequentemente fala da importância inerente do controle e do desenvolvimento das 6 faculdades. A diferença entre o olho e a mente como faculdade é que o primeiro percebe o mundo das cores e formas visíveis, e o segundo percebe o mundo das ideias, pensamentos e objetos mentais. E as ideias e pensamentos não são independentes do mundo experimentado pelas faculdades materiais, pois, na realidade, eles dependem e são condicionados por experiências físicas. Consequentemente, uma pessoa cega de nascença não pode ter ideia das cores, exceto por analogia com sons ou outras coisas experimentadas por meio de outras faculdades. Assim, ideias e pensamentos, também componentes do mundo, são produzidos e originados por experiências físicas e concebidos pela mente. Esta é a razão pela qual a mente, que é manas, é considerada uma faculdade dos sentidos, ou é um órgão, indriya, semelhante ao olho ou ao ouvido. O terceiro agregado é o das percepções. Da mesma forma que as sensações, também existem 6 tipos de percepção relacionados às 6 faculdades internas e aos 6 objetos inerentes a elas. Assim como esses, eles também são produzidos pelo contato das nossas 6 faculdades com o mundo externo. A percepção reconhece objetos mentais e físicos. O quarto agregado é o das formações mentais. Aqui estão incluídas todas as atividades voluntárias, sejam boas ou más. Aquilo que geralmente é conhecido como karma, em Pali é kama, faz parte desse agrupamento. A respeito disso, vale a pena mencionar a própria definição do Buda. Ó bhikkhus, volição, que ele chama de cetana, é o que eu chamo de karma. Quer dizer, a volição é quando você quer fazer alguma coisa. Com a vontade presente, age-se corporalmente, verbalmente e mentalmente. Volição é construção mental, é atividade mental. Sua função é direcionar a mente para a esfera das sensações, boas, más ou neutras. O quinto e último agregado é a da consciência. A consciência é reação ou resposta, cujas bases são as 6 faculdades: olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. E seus objetos, os 6 fenômenos destes: formas visíveis, sons, cheiros, sabores, objetos tangíveis e objetos mentais, isso é, ideias e pensamentos. Então, aí vocês têm ideia do que eles chamam desses 5 agregados. A consciência não reconhece objetos, consiste apenas no ato de perceber a presença de um objeto. Quando o olho entra em contato com a cor azul, por exemplo, surge a consciência visual, o que significa simplesmente avisar sobre a cor azul. Mas o olho não reconhece isso como tal, ele só está avisando. Deve ser repetido aqui que, de acordo com a filosofia budista, não há espírito permanente ou imutável. Chame de eu, alma ou ego, que é oposto à matéria e que tampouco a consciência deve ser considerada como um espírito em oposição à matéria.
É necessário insistir particularmente nesse ponto, porque desde a mais remota antiguidade até os dias atuais persiste a crença errônea de que a consciência é uma espécie de eu ou alma sem interrupção ao longo da vida, como uma substância permanente. Aqui eu acho que eu simplesmente aqui eu botei 2 vezes, tá? Desculpem. O Buda afirmou inequivocamente que a consciência depende da matéria, sensação, percepção e formações mentais, e que a consciência não pode existir com independência destes. Estes são sucintamente os 5 agregados. Tá? O chamado ser, indivíduo ou eu é apenas um nome apropriado ou um rótulo para uma combinação de referidos agregados, e, em sua totalidade, os 5 agregados são impermanentes e mudam continuamente. Tudo que é impermanente é dukkha. Este é o significado das seguintes palavras do Buda. Em suma, os 5 agregados de apego são dukkha. Eles não são os mesmos por 2 momentos imediatamente sucessivos. Aqui, A não é igual a A, mas é um fluxo de surgimento e desaparecimento momentâneos. Aí vocês observam aqui que isso aqui está bem claro, aquela frase do Heráclito de Éfeso, né? Você bebe água todo dia no mesmo local do rio, mas nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, essa mudança denota o quê? Denota uma impermanência. Ó, Brahmin é nos Brahmanes, né? Assim como o rio de montanha corre largo e rápido, levando tudo em seu caminho, sem parar por um momento sequer, um instante ou um segundo, mas corre ininterruptamente, assim, ó Brahma, é a vida humana, como o rio de uma montanha, ou como o Buda disse a Ratapala, o mundo flui sem cessar e é impermanente. Uma coisa desaparece e condiciona o ressurgimento da seguinte uma série de causas e efeitos, e nelas não há uma substância imutável. Nada existe atrás deles que pode ser considerado um eu permanente, que é um Atma, uma individualidade. Não há nada que possa realmente ser chamado de eu. Todos concordarão que nem matéria, nem sensação, nem percepção, nem qualquer atividade mental, nem consciência pode ser chamada de eu. No entanto, quando esses 5 agregados físicos e mentais, que são interdependentes, agem de forma combinada, como uma máquina psicofísica, surge em você a ideia do eu. Esses 5 agregados que juntam formam o assim chamado ser são o próprio dukkha. Atrás deles não há nenhum outro ser ou eu experimentando dukkha. Há apenas sofrimento, mas o sofredor não pode ser encontrado. Existem atos, mas o ator não pode ser encontrado. Esse é um comentário de Buddhaghosa, que foi um grande pensador budista. Por trás do movimento, não há motor imóvel, existe apenas movimento. E não é correto dizer que a vida se move, mas que a vida é o próprio movimento. Vida e movimento não são 2 coisas diferentes. Em outras palavras, por trás do pensamento, um pensador não se esconde, porque se você remover o pensamento, será impossível encontrar um pensador. Não podemos deixar de verificar o quão diametralmente oposto a esse ponto de vista é daquele axioma, né, de René Descartes, né, que é penso, logo existo. Na realidade, teria que ser, então, penso, logo desisto, né, que se não tem nada, você não tem que existir. Né? Agora, você provavelmente está se perguntando aqui se a vida teve um primeiro começo. De acordo com os ensinamentos do Buda, um primeiro começo do fluxo de vida dos seres vivos é inconcebível. Depois de ler isso, o crente em um Deus criador da vida ficará surpreso. Mas se você perguntar a ele, qual é o primeiro começo de Deus? Ele responderá sem demora, Deus não tem um primeiro princípio. E sua resposta não surpreende. Diz o Buda, este ciclo de continuidade, que é o samsara, ó bicos, carece de um fim visível. Imperceptível é o primeiro começo de seres que vagam e enrolam presos pela ignorância, que é o avidya,
e cativos pelos laços da sede, que é tanha, a ganância. E referindo-se à ignorância, que é essa, que é a avidya, né? A principal causa da continuidade da vida, o Buda declara: o primeiro começo da ignorância, que é o avidya, não pode ser percebido, argumentando que, além de um certo ponto, não havia ignorância. Portanto, é impossível dizer que, além de um ponto definido, não havia vida. Eu sei que isso está dando nó na cabeça da maioria, mas a ideia é essa mesmo. Por trás do movimento, não há motor imóvel. Isso aqui eu repeti. Desculpe, gente. Este é, resumidamente, o significado da nobre verdade sobre dukkha. E é da maior importância que esta primeira nobre verdade seja bem compreendida para o Buda. Aquele que vê dukkha, vê também o surgimento de dukkha, a cessação de dukkha e o caminho que leva à cessação de dukkha. Então, conforme eu falei no início, está tudo girando em torno de dukkha. Então, o conceito de dukkha, a impermanência, é fundamental. Então, você traduzir o dukkha só como sofrimento é um tanto ou quanto reducionista. Ele mostra a impermanência e a insatisfatoriedade. Isso não torna a vida do budista melancólica ou triste, como alguns erroneamente imaginam. Pelo contrário, o verdadeiro budista é o mais feliz dos seres. Está livre de medo e ansiedade. Ele está em paz e sereno. E perturbações ou calamidades não o perturbam ou assustam, porque ele vê as coisas como elas são. O Buda nunca foi sombrio. Os seus contemporâneos o descreveram como o continuamente sorrindo. Tanto na pintura budista quanto na escultura, o Buda é sempre representado expressando felicidade, serenidade, contentamento, compaixão, e nele não se vê o menor traço de sofrimento ou agonia. Isso aí vocês veem nas esculturas que alguns talvez tenham em casa de Buda. Se você pega uma escultura de um Buda, se não for sereno, não é um Buda. A arquitetura e templos budistas nunca causam melancolia ou tristeza, mas emanam delas uma atmosfera de paz e alegria. Agora vamos para a segunda nobre verdade, que é o samudaya, ou seja, o surgimento de dukkha. A definição mais popular conhecida desta verdade, tal como encontramos em várias passagens dos textos originais, é o seguinte: naquela sede, quer dizer, que é a ganância, que é tanha, em Pali, que leva à existência repetida e ao devir, né, ao ver de novo, que está ligada à ganância apaixonada e encontra-se contínuo deleite, ora aqui, ora ali, a saber, a sede dos prazeres dos sentidos, que é kama tanha. A sede de existência e tornar-se, bhava tanha. A sede de não existência, que é a autoaniquilação, vibha tanha. Então, aí você tem esses três, né, que é das três formas dessa sede. É essa sede, esse desejo, essa cobiça, esse pensar que, manifestando-se de diversas maneiras, dá origem a todas as formas de sofrimento, bem como a continuidade dos seres. Mas essa sede não deve ser considerada como a causa primeira. Porque, como no budismo tudo é relativo e interdependente, não é possível que haja uma causa primeira. Mesmo essa sede, considerada como a causa ou origem de dukkha, depende do surgimento de outra coisa, ou seja, a sensação. Isso surge por meio do contato. Assim, sucessivamente e de forma dependente, o ciclo conhecido como gênese atua condicionado. Então, você tem o surgimento da sede é por conta do contato, você quer manter aquilo, conforme eu falei antes, de você querer manter aqui, seja de manter a sensação que você já teve. Assim, tanha, que é a sede, não é nem a primeira, nem a única causa do surgimento de dukkha, mas é a causa mais palpável e imediata, a coisa principal, e a coisa que tudo penetra. Daí a definição de samudaya, ou origem de dukkha, dada em certas passagens de textos originais em Pali, inclui, além de tanha, que é sempre mencionado primeiro, que é a sede, outras manchas e impurezas. Dentro do quadro necessariamente limitado à nossa análise, bastará lembrar que essa sede tem seu centro na falsa ideia do eu que vem da ignorância.
Então, se você tem uma ideia de eu, meu e tudo, então você tem sede de se apegar àquilo. O termo sede inclui aquilo não apenas desejo e apego pelos prazeres do sentido, riqueza e poder, mas também desejo e apego por ideias, ideais, opiniões, teorias, concepções e crenças. De acordo com a análise do Buda, todas as misérias, todos os conflitos no mundo, desde as menores brigas de família até as grandes guerras entre nações e povos, surgem dessa sede. A partir desse ponto de vista, podemos dizer que todos os problemas, tanto políticos como sociais, estão enraizados nessa sede egoísta. Os grandes estadistas que se empenham em resolver as disputas internacionais e falam da guerra e paz apenas em seus aspectos econômicos e políticos, lidam com o superficial, mas nunca chegam à verdadeira raiz do problema, como Buda disse, né? Como disse a Ratapala, o mundo sofre de frustração, desejo e é escravo da sede. Todos irão admitir que todos os males do mundo são engendrados pelo desejo egoísta. Mas não é difícil entender isso. Mas não é tão fácil entender como essa sede pode produzir existência repetida e o devir. Né? O devir é a roda do samsara. E é aqui que devemos examinar o aspecto filosófico mais profundo da segunda nova verdade em relação à primeira nova verdade. Devemos também ter uma ideia sobre a teoria do karma, bem como do renascimento. Existem 4 coisas que sustentam, no sentido de causa, condições necessárias para a existência e continuidade dos seres, que é o alimento material, senão você não estava vivo, o contato dos sentidos, incluindo a mente, com o mundo exterior, a consciência e a volição ou vontade mental. Então, essas 4 coisas que sustentam a existência de nós. Dos 4, o último mencionado, ou volição mental, é a vontade de viver, de existir e de existir novamente, de continuar repetidamente em devir, né? Voltar vindo. Né? Isso engendra a raiz da existência e da continuidade, projetando-se por meio de boas e más ações. E é o mesmo que volição. Se lembre-se que volição é karma. Né? Referindo-se à volição mental mencionada acima, o Buda diz: quando alguém entende o combustível da volição mental, ele também entende os 3 tipos de sede, que é Tanha. Consequentemente, os termos sede, volição mental e karma significam a mesma coisa: o desejo, a vontade de ser, de existir e de existir novamente, de se tornar, de aumentar cada vez mais, de acumular incessantemente. Essa é a causa do surgimento de dukkha, que está incluído no agrupamento das formações mentais, ou seja, um dos 5 grupos que constituem o ser. Este é um dos pontos mais importantes e essenciais dos ensinamentos do Buda. Portanto, devemos observar cuidadosamente e lembrar que a causa, o germe do surgimento de dukkha, está no próprio dukkha, e não fora dele. E, igualmente, tenha em mente que a causa, o germe da cessação, a destruição de dukkha, também é encontrada no próprio dukkha, e não fora dele. Por isso que é bom entender o que é dukkha, que é a partir dele que você sai dele. Tudo que tem por natureza o surgimento, tudo isso tem por natureza a cessação. Seja um ser, uma coisa, um sistema, se tem em si a natureza de surgir, a natureza de vir à vida, também tem em si a natureza, o germe da sua cessação, da sua destruição. Desse modo, o dukkha, que são os 5 agregados, tem em si a natureza da sua própria aparência, a natureza da sua sensação. Agora, a palavra palikama, que é karma em sânscrito, da raiz kr, que é fazer, significa literalmente ação, agir. Mas na teoria budista do karma tem um significado específico. Expressa apenas ação volitiva, e não todas as ações. Além disso, esta palavra não significa, como muitas vezes a abusam e livremente, o resultado do karma. Portanto, na terminologia budista, karma nunca significa seu próprio efeito, mas é considerado como o fruto ou o resultado do karma. A vontade pode ser relativamente boa ou ruim, assim como um desejo pode ser relativamente bom ou ruim. Portanto, o karma pode ser relativamente bom ou ruim. O bom karma gera bons efeitos. O mau karma gera maus efeitos. Sede.
volição, karma, seja bom ou ruim, tem como efeito apenas uma força, a força para continuar. Continuar em uma direção, boa ou ruim. Tudo o que é bom ou ruim é relativo e está dentro do ciclo de continuidade, que é o samsara. Embora trabalhe, o arhat, ou isso é em Pali, em sânscrito é arhat, que é o digno, aquele que merece louvor divino. O arhat é o que está um passo antes da iluminação. O arhat não acumula karma. Por quê? Pois está livre da sede de continuar e se tornar, assim como isento de todas as manchas e impurezas. Para ele não haverá mais renascimento. Por quê? O que acontece? Ele simplesmente ele faz a coisa sem desejo nenhum, ele deixa a coisa fluir através dele. Isto posto, outra dimensão surge aqui. Se não há uma entidade ou substância permanente e imutável, um eu ou uma alma, que renasce após a morte, a chamada vida consiste na combinação dos 5 agregados. Uma combinação de energias físicas e mentais que mudam indefinidamente e não são as mesmas, mesmo durante 2 momentos imediatamente sucessivos, como a gente já viu antes. Elas nascem e morrem a cada momento. Quando os agregados surgem, decaem e morrem, vocês, ó bicos, surgem, decaem e morrem a cada momento. Assim, mesmo no decorrer da vida presente, nascemos e morremos em cada momento e, ainda assim, continuamos a existir. Se nos for possível compreender que nessa vida podemos existir continuamente sem uma substância permanente, chamemo-lo de alma ou eu, por que então não entendemos que essas forças podem continuar a agir após a prisão do corpo, né? Após a saída do corpo, sem ter atrás de si uma alma? Quando o corpo físico não pode mais funcionar, tais energias não morrem com ele, mas continuam a se manifestar. É uma forma ou figura diferente chamada outra vida. As faculdades físicas, mentais ou intelectuais de uma criança são tenras e fracas, embora possuem em si a mesma potencialidade de produzir um adulto. As energias mentais que compõem o dito ser têm em si mesmas o poder de adotar uma nova forma de crescer gradativamente e acumular energia até a sua plenitude. Como uma substância permanente e imutável, nada acontece de um momento para o outro. Consequentemente, é bastante óbvio que nada permanente ou imutável pode passar de uma vida para outra. É uma série sem solução de continuidade, que muda a cada momento. Para falar a verdade, essa série é apenas um movimento. Se assemelha a uma chama que arde a noite toda. Não é a mesma chama, nem a outra. O menino que cresce e se torna um homem de 60 anos, no meu caso, 65, por exemplo, certamente não é um menino de 60 anos agora, mas também não é outra pessoa. Da mesma forma, o ser que morre aqui e renasce ali não é o mesmo, porém não é outro ser. É uma continuidade da mesma série. A diferença entre a vida e a morte é que é apenas um momento do pensamento. Tá? O último momento do pensamento nessa vida condiciona o primeiro momento do pensamento da chamada vida seguinte, que na realidade é a continuação da mesma série. Assim, nesta mesma vida, um momento de pensamento condiciona o momento do pensamento imediatamente posterior. Portanto, do ponto de vista budista, a questão da vida após a morte não é um grande mistério, e o budista nunca se preocupa com esse problema. O que acontece com isso? O que ele quer dizer? Por isso que, em algumas escolas budistas, é extremamente importante a pessoa, quando vê que está morrendo, ler o livro tibetano dos mortos, etc., que tudo depende do último pensamento que ele tem antes de expirar. Tá? Então, que vai condicionar o primeiro momento da possível vida seguinte dele. Isso é exatamente isso, porque ele sabe que há uma continuidade de energia. Então, nesse sentido, alguns supõem que se o último pensamento for, por exemplo, o Buda, etc., você poderá ter uma vida seguinte que lhe dê mais condições de praticar o budismo, por exemplo. Enquanto houver uma sede de existir e se tornar, o ciclo de continuidade, que é o samsara, ele vai continuar. Ele só pode ser interrompido quando a sua força motriz, ou seja, essa sede é extirpada pela sabedoria que via a realidade, a verdade, então, o nirvana ou nibbana em Pali.
Então, a gente vai para a terceira nobre verdade, que é a cessação de dukkha. Bem, então, essa terceira nobre verdade estabelece que se pode emancipar-se, libertar-se do sofrimento, da continuidade de dukkha. E essa sensação é o nibbana, ou nirvana em sânscrito. Como vimos, para atingir a eliminação completa de dukkha, é necessário eliminar sua raiz principal, ou seja, a sede. Né? É por isso que o nirvana também é chamado de quê? Matar a sede. E agora você vai perguntar, o que é o nirvana? Volumes foram escritos respondendo a esta pergunta absolutamente natural e simples. No entanto, em vez de esclarecer o problema, eles o tornam cada vez mais confuso. Vamos agora citar algumas definições e descrições do nirvana registradas nos textos originais em Pali. Lembre-se que o Vapula Raula ele é um Theravada, então ele vai sempre para os textos originais em Pali. É a cessação completa dessa mesma sede. É desistir, renunciar, emancipar e desapegar-se dela. É a extinção de todas as coisas condicionadas, o afastamento das corrupções, o extinguir da sede, o desapego, a sensação, o nibbana. Ó bhikkhus, o que é absoluto? É, ó bhikkhus, a extinção do desejo, a extinção do ódio, a extinção da ilusão. É chamado de absoluto. Estando isso aqui assentado, né? Qual é a verdade absoluta? De acordo com o budismo, isso significa que no mundo não há nada absoluto. Tudo é relativo, condicionado e interdependente. E não há substância absoluta, imutável e imperecível, chamada eu, alma ou Atman. Esta é a verdade absoluta. Quer dizer, a verdade absoluta que não é verdade absoluta, né? Apesar da expressão popular verdade negativa, a verdade nunca é negativa. A apreensão dessa verdade, isso é, ver as coisas como elas são, sem ilusão ou ignorância, que é a avidya, constitui tanto a extinção da ganância ou sede e a cessação, que nirodha, de dukkha. Então, ou seja, vamos lá, vou ler de novo. A apreensão dessa verdade, isso é, você vê as coisas como elas são, sem ilusão ou ignorância, constitui tanto a extinção dessa sede, dessa vontade, desse apego, e a cessação da insatisfatoriedade. Então, esse é o nirvana. É interessante e útil relembrar aqui que a visão mahayana de que não há a menor diferença entre o nirvana e o samsara. Ao considerar isso subjetivo ou objetivamente, dá para notar que nirvana e samsara são um e o mesmo. Quando você consegue isso, você entra no nirvana e sai de samsara. É um erro pensar que o nirvana é o resultado natural da extinção da ganância, porque o nirvana não é o resultado de nada. Se fosse um resultado, ele seria um efeito produzido por uma causa. Seria samkata, produzido e condicionado. Nirvana não é causa nem efeito. Está além das causas e efeitos. A verdade não é resultado nem efeito. Não é produzido. Como os estados místicos, espirituais ou mentais, chamados de dhyana ou samadhi. A verdade é. O nirvana é. A única coisa que você pode fazer a respeito é vê-lo por percepção direta, experimentá-lo. Existe um caminho que leva à experiência de nirvana, mas este não é o resultado do caminho. Você pode chegar ao topo da montanha seguindo um caminho. No entanto, a montanha não é o resultado nem efeito do caminho. Você pode ver a luz, mas a luz não é o resultado da sua visão. Espero que isso fique bem claro. Você tem que experimentar a coisa. As pessoas costumam se perguntar, o que há depois do nirvana? Essa pergunta não pode ser feita, porque o nirvana é a verdade suprema. Sim, é verdade por último. Não pode haver nada depois dele. Se houver algo além do nirvana, será a verdade suprema e não o nirvana. Um monge chamado Radha fez essa pergunta ao Buda de maneira diferente. Para que propósito ou fim o nirvana existe? Esta questão pressupõe que existe algo após o nirvana, visto que se presume que carrega em si um propósito, um fim. Portanto, o Buda respondeu, ó Radha, essa questão não pode atingir seu limite, isto é inútil. A pessoa vive a vida sagrada com o nirvana como a imersão final na verdade absoluta, como a meta, como o fim definitivo. Algumas frases popularizadas contendo expressões incorretas deram origem a especulações e imaginários sobre o nirvana. Por exemplo, após a morte, o Buda entrou no nirvana ou no paranirvana, ou parinirvana.
No momento que você ouve que Buda entrou no Nirvana ou Parinirvana, você interpreta o Nirvana como um estado, um reino, um lugar onde existe uma espécie de existência e tenta imaginá-lo dependendo do significado da palavra existência, como é conhecido por você. Não há entrar no Nirvana após a morte. Temos a palavra Parinibuto, que é usada para indicar a morte de um Buda ou de um Arahat, que experimentou um Nirvana. Mas não tem o significado de entrar no Nirvana. Parinibuto significa apenas totalmente morto, totalmente destruído, totalmente extinto, porque tanto o Buda quanto o Arahant não renasceram após a morte. Aquele que experimentou a verdade, o Nirvana, é o mais feliz dos seres. Isso em Yoga é o Moksha, né? Libertou-se de todos os complexos, obsessões, preocupações e problemas que afligem as demais pessoas. Sua sanidade é perfeita. Ele não se arrepende do passado nem pensa no futuro, mas vive completamente no presente. Portanto, ele aprecia todas as coisas e as desfruta no sentido mais puro, sem projeções de si mesma. Ele está feliz, ele está animado, ele gosta da vida pura. Suas faculdades são satisfeitas, é livre da ansiedade, é sereno e pacífico. Uma vez que está livre de todos os desejos egoístas, ódio, vaidade, orgulho, bem como outras manchas semelhantes, portanto, é puro, pacífico, cheio de amor universal, compaixão, bondade, simpatia, compreensão e tolerância, principalmente tolerância. Ele assiste aos semelhantes com a maior pureza, já que não pensa de forma egocêntrica. Não está procurando por nenhum lucro, não acumula nada, nem mesmo algo espiritual, porque está livre da ilusão do eu e da sede de se tornar. O Nirvana está além das ideias de dualidade e relatividade. Portanto, está além de nossas concepções de bem e mal, de certo e errado, de existência e não existência. Uma vez Sariputta disse: ó, amigo, Nirvana é felicidade. Sim, Nirvana é felicidade. Então, o Daí perguntou-lhe: mas Sariputta, amigo, que felicidade ele pode ser se não houver sensação? A resposta de Sariputta é altamente filosófica e vai além dos limites do entendimento comum. Que não haja sensação, isso é a própria felicidade. Ou seja, se não há sensação, você não se prende às sensações. Agora sim, vamos para a quarta nova verdade, que é Magga, é o caminho. Então, conforme eu falei antes, gente, quando a gente fala das 4 nove verdades, está incluso o caminho óctuplo. A quarta nova verdade é o caminho que conduz à cessação de dukkha, que também é conhecido pelo nome de caminho do meio, porque evita 2 extremos. Um é a busca da felicidade através dos prazeres do sentido, que é baixo, vulgar, vão, e o caminho das pessoas comuns. A outra é a automortificação por meio de diferentes formas de ascetismo, que é doloroso, ignóbil e vão. O Buda testou esses 2 extremos. Lembre-se que ele começou como um príncipe e depois chegou a ser um asceta. Quase morreu. E, tendo reconhecido sua inutilidade, descobriu, por sua própria experiência, o caminho do meio, que confere visão interior, conhecimento, conduz à calma, insight intuitivo. Insight intuitivo é tautológico. Se insight normalmente é intuitivo. Iluminação e nirvana. Este caminho do meio é geralmente chamado de nobre caminho óctuplo, porque consiste em 8 fatores ou divisões, a saber, vamos lá, compreensão correta, samadhi, pensamento correto, samasankappa, palavras corretas, samavaka, ação correta, meio correto de vida, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então, gente, a quarta nobre verdade é o caminho óctuplo. Então, por favor, a partir de agora, não falem: vocês vão saber as 4 nobres verdades do caminho óctuplo. Ou você só fala 3 nobres verdades. Se você falar as 4, necessariamente a quarta é o caminho óctuplo. Por favor, né? Observem isso. Vamos lá. Não é necessário pensar que os 8 fatores do caminho devam ser seguidos e praticados um após o outro, e na ordem numérica que for disposto na lista anterior, mas que, na medida do possível, ele deve ser desenvolvido mais ou menos simultaneamente, de acordo com a capacidade de cada indivíduo. Esses fatores estão intimamente relacionados entre si e cada um contribui para o cultivo dos outros. A propósito desses 8 fatores, o propósito dele é desenvolver o quê? Desenvolver e refinar os 3 princípios básicos do treinamento de disciplina budista, a saber, a conduta ética,
a disciplina mental. Então, a conduta ética é sila. Disciplina mental é samadhi. Sabedoria, que é panha. Consequentemente, para uma compreensão justa e coerente das 8 divisões do caminho, será muito mais proveitoso se agruparmos e explicar de acordo com esses princípios. Vamos lá. A conduta ética é baseada nessa vasta concepção de amor universal e compaixão por todos os seres vivos, que constitui a base do ensino do Buda. Infelizmente, quando falam e escrevem sobre o budismo, muitos estudiosos esquecem que esse grande ideal dos ensinamentos do Buda, engajando-se apenas em áreas de divagações filosóficas e metafísicas. O Buda pregou seu ensinamento para o bem e a felicidade da maioria, por compaixão pelo mundo. Isso nunca deve ser esquecido. De acordo com o budismo, para um homem ser perfeito, ele deve cultivar interiormente 2 qualidades: compaixão e sabedoria. Compaixão inclui amor, caridade, bondade, tolerância, bem como todas as outras qualidades nobres do coração. Quanto à sabedoria, ela representa o aspecto intelectual, ou seja, as qualidades da mente. Se alguém desenvolve apenas a parte afetiva e negligencia a intelectual, é possível que se torne um tolo de boa índole. Se, ao contrário, alguém desenvolve apenas a parte intelectual e despreza o cultivo da afetiva, é provável que se torne um intelectual insensível, sem sentimentos para com seus semelhantes. Portanto, ambas as qualidades, daí o caminho do meio, né, devem ser desenvolvidas de maneira uniforme, tá? Pois, como veremos mais tarde, esse é o objetivo do caminho budista, onde sabedoria e compaixão estão intimamente ligados. Já a conduta ética, sila, baseada no amor e na compreensão, que são os 2 de cima, consiste em 3 fatores do nobre caminho óptimo: as palavras corretas, a ação correta e o meio de vida correto. São os números 3, 4 e 5 dessa numeração que eu falei antes. Palavras corretas significam abster-se de contar mentiras, abster-se de caluniar, bem como proferir palavras que possam promover ódio, inimizade e discórdia entre indivíduos ou grupos sociais. Não falar de forma rude, descortês ou ofensivo e evitar conversas sem sentido e não fazer fofoca. Então, palavras corretas. Se alguém se abstém de usar essas formas errôneas e perniciosas de linguagem, falando naturalmente a verdade, ele pronuncia palavras que são amigáveis, benevolentes, agradáveis, doces, significativas e úteis. Não é necessário falar com negligência, mas com a conveniência de tempo e lugar. Quando não se tem a oportunidade de dizer algo útil, deve-se guardar o nobre silêncio. Aquela ideia do árabe que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para falar metade do que escuta. A ação correta tende a cultivar uma conduta moral honrada e pacífica que nos exorta a não destruir vidas, roubar, tratar desonestamente, ter relações sexuais ilegítimas e também que devemos ajudar os outros a levar no caminho certo uma vida pacífica e honrada. Meio de vida correto significa abster-se de ganhar vida por meio de uma profissão ou ocupação que poderia ser prejudicial a outras coisas vivas. Por exemplo, lidar com armas ou instrumentos mortais, bebidas alcoólicas, veneno, destruir vida, beber do jogo, etc. E que devemos ter meios de subsistência honrados, inocentes e inofensivos. É bastante evidente que, quando se diz que o comércio de armas é um modo de vida enganoso e injusto, o budismo se opõe categoricamente à guerra. Por isso que não deu certo. Depois do Ashoka ter unificado a Índia, alguns dizem que ele viu aquela destruição toda e resolveu adotar o budismo como religião da Índia, que ele tinha conquistado, de modo a ficar tudo pacífico. Ou outros, que seriam um pouco mais simples, disseram que ele adotou o budismo para ninguém tentar se vingar dele. Os 3 fatores mencionados no nobre caminho óptimo, palavras certas, ação certa e meio de vida correto, constituem o quê? A conduta ética. Você tem que entender que a conduta ética e moral ensinada pelo budismo visa garantir uma existência feliz e harmoniosa, tanto individual quanto socialmente. Essa conduta moral é considerada o fundamento indispensável das mais altas realizações espirituais. Quer dizer, sem essa base moral, nenhum desenvolvimento espiritual é possível. Em seguida, vem a disciplina mental.
que inclui 3 fatores do nobre caminho órtico: esforço correto, atenção correta e concentração correta, que seriam os 3 últimos, 6, 7 e 8. Esforço correto consiste no seguinte: a vontade enérgica de prevenir o surgimento de pensamentos maus e demeritórios. A vontade enérgica de deixar de lado pensamentos demeritórios que já surgiram na mente. E a vontade enérgica de acomodar e aumentar o surgimento de pensamentos bons e dignos. Isso aí, então, você tem o esforço correto. A vontade enérgica de desenvolver e melhorar ao máximo pensamentos bons e meritórios. Tá bom. Agora vamos para a atenção plena correta. Prestar atenção diligente ao corpo. Prestar atenção diligente às sensações e emoções. Prestar muita atenção a atividades mentais e prestar atenção diligente às ideias, pensamentos, concepções e coisas, que é o Dharma. A prática da concentração na respiração, que tem esse nome aqui impronunciável, é um dos exercícios mais bem conhecidos relacionados ao corpo para atingir o desenvolvimento mental. Existem outras maneiras de desenvolver a atenção plena do corpo adotadas como meio de meditação. Então, atenção plena correta é isso. No que diz respeito às sensações e emoções, é necessário ter uma consciência clara delas, de distinguir se são agradáveis, desagradáveis ou neutras, e também ver como surgem e desaparecem. No que diz respeito às atividades da mente, é necessário perceber se destas estão a ganância, o ódio, a duplicidade, a distração, a concentração e assim por diante. Assim, é preciso estar atento a todos os movimentos mentais e saber como eles surgem e desaparecem. Isso é muito importante. No que diz respeito às ideias, pensamentos, concepções e coisas, deve-se conhecer a natureza deles. Veja como eles aparecem, se desenvolvem, são suprimidos, destruídos e assim por diante. Os 4 modos de desenvolvimento mental ou temas de meditação mencionados são tratados em detalhe no Satipatthana Sutra, ou Discurso sobre as Elevações da Atenção. Parte do Satipatthana Sutra deu origem a uma coisa que hoje em dia chama-se mindfulness, que eu prefiro chamar de mind emptiness, que a mente tem que estar vazia, não cheia, mas enfim. Então, o Satipatthana Sutra é um dos sutras principais dentro do budismo, que ele mostra como você deve prestar atenção a isso, e inclusive dá todo um caminho a ser seguido. Tá? Então, quer dizer, ou seja, o maior desenvolvimento mental em termos de meditação. O terceiro e último fator na disciplina mental é a concentração correta, que leva aos 4 estágios de dhyana, que geralmente é chamado de transe, absorção ou meditação mesmo. Né? No primeiro estágio de dhyana, todos os desejos apaixonados e pensamentos impuros, como ganância sensual, má vontade, falta de jeito, angústia, agitação e dúvida cética, são descartados. Mas sentimentos de alegria e felicidade estão presentes, assim como certas atividades mentais. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, todas as atividades mentais desaparecem e são desenvolvidas a tranquilidade e a fixação unificadora da mente, quer dizer, você fixa num canto só. Mas os sentimentos de alegria e êxtase ainda estão presentes. No terceiro estágio, a alegria desaparece, o que também é um sentimento, a alegria é um sentimento, mas não a bem-aventurança que persiste junto com uma equanimidade consciente. Então, você sabe que essa alegria, que é um sentimento, desaparece, mas não é uma sensação de bem-estar. Tá? Finalmente, no quarto estágio, todos os sentimentos de felicidade e miséria, bem como a alegria e arrependimento, desaparecem, deixando apenas a equanimidade e a lucidez mental. Assim, a mente é treinada, disciplinada e desenvolvida pelo esforço correto, atenção correta e concentração correta. Os demais fatores, isto é, pensamento correto e compreensão correta, constituem o quê? A sabedoria. Pensamento correto significa pensamento de renúncia, de desapego altruísta, de amor e não violência, que são difundidos para todos os seres vivos. É muito interessante e importante notar que os pensamentos de renúncia, de desapego não egoísta, de amor e não violência estão agrupados em sabedoria.
pois isto mostra claramente que a verdadeira sabedoria abrange tais qualidades nobres e que todo apego egoísta, malevolência, ódio, violência, em qualquer esfera da existência, seja individualmente, social ou politicamente, são o resultado de falta de sabedoria. A compreensão correta consiste em compreender as coisas como elas são. E as 4 nobres de verdade os explicam em sua verdadeira luz. Portanto, o entendimento correto finalmente se reduz à compreensão das 4 nobres verdades. Esta compreensão é a sabedoria mais elevada que penetra a realidade última. De acordo com o budismo, existem 2 tipos de compreensão. O que geralmente chamamos de compreensão é conhecimento, memória acumulada, compreensão intelectual de um assunto de acordo com certos dados. Isso é chamado no budismo de conhecer de acordo com, e não é muito profundo. A compreensão realmente profunda é conhecida pelo nome de penetração e consiste em ver uma coisa em sua verdadeira natureza, sem nome ou rótulo. Esta intuição, que é insight, só é possível quando a mente está livre de todas as impurezas e totalmente desenvolvida por meio da meditação. Através dessa exposição do caminho, torna-se evidente que este é um modo de vida que pode ser percorrido, praticado e desenvolvido por cada indivíduo. É disciplina corporal, verbal e mental, bem como autodesenvolvimento e autopurificação. Isso não tem nada a ver com crenças, orações, adoração ou cerimônia. Portanto, nesse sentido, não contém nada que popularmente pudesse ser chamado de, entre aspas, religioso. É um caminho que leva à apreensão da realidade última para a obtenção da libertação, felicidade e paz, por meio da perfeição moral, espiritual e intelectual. Nos países budistas, existem costumes e cerimônias simples e bonitas que geralmente são realizados por ocasião de eventos religiosos. Sem dúvida. Isso tem muito pouco a ver com o verdadeiro caminho, mas, até certo ponto, são válidos, pois satisfazem certas emoções e necessidades religiosas dos menos desenvolvidos, ao mesmo tempo que lhes proporcionam uma ajuda gradual ao longo do caminho. Então, vamos para o resumo das 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é dukkha, a natureza da vida, seu sofrimento, suas alegrias e tristezas, sua imperfeição e insatisfação, sua impermanência e sua insubstancialidade. Nesse sentido, nosso papel é entender isso clara e completamente. A segunda nobre verdade é a origem de dukkha, que é desejo ou sede, acompanhada por todas as paixões, manchas e impurezas. A mera compreensão desse fato não é suficiente. Nossa função aqui é descartar, eliminar, destruir, desenraizar esse desejo. A terceira nova verdade é a cessação de dukkha, que é o nirvana, a verdade absoluta, a realidade última. Nosso papel aqui é experimentá-lo. A quarta nobre verdade é o caminho que conduz à experiência do nirvana. O simples conhecimento do caminho, por mais completo que seja, não é suficiente. Nesse caso, nossa função é segui-lo e cumpri-lo estritamente. Obrigado. Bem, eu agradeço penhorado aqui a paciência de vocês. E agora, se tiver tempo e vocês ainda tiverem paciência para mais alguma coisa, estou aberta a quaisquer perguntas. Ok? Obrigada, Mariano. Quanta riqueza. A gente tinha que trazer até com mais tempo, né? Quanta sabedoria, quanta riqueza, quanto trabalho você teve, né, nessa preparação desse material. Deu para perceber. Parece que tem uma pergunta aqui. O Joaquim, não sei se o Joaquim gostaria de fazer a pergunta. Oi, deixa eu ver se me boto no quadrinho aqui. Não está abrindo o meu... Abriu. Ah. Agora sim. Você antes estava só você iluminado. É uma pergunta meio besta, Mariano. Posso falar assim sobre o Mariano, porque é daquele patamar que tem a menor ideia. Mas se não existe nada depois do Nirvana, e a tua explicação pareceu razoável, existe alguma... Então, o que existe depois do humano?
toda coisa que existe depois do humano já é, nesse mundo, nesse plano, essa coisa que eu não sei dizer, que é o Nirvana. Ali o primeiro lugar que eu gostei que o cara falou aqui, o Pavre, né? Ele dá os 7 caminhos ali depois da perfeição humana, as vestes de Sambhogakaya, Nirvanakaya, não sei o quê. Mas é engraçado, né? Porque não existe nada além do Nirvana, mas existe coisas depois do humano. Quer falar um pouquinho? Pô, aí é que está. Dentro, nós, como é que eu vou dizer? Chegar a isso, quando você chega, é como se fala, quando você atinge esse grau de libertação, que do yoga ao moksha, você já se libertou de tudo. Então, o que fica depois... Há reinos após o humano, mas não sei se vocês... Quer dizer, inclusive dentro do budismo tibetano, o Buda deixou bem claro que mesmo os deuses, né, ele admitiu os deuses como tal, eles são sujeitos ao karma. Então, tem aquela roda de 12, né? Então, tem os espíritos e tem os deuses, que depois eles ficam um pouco naquele, digamos assim, paraíso, depois vão ter que sair deles. O nirvana é quando você sai da roda do samsara. Então, eu posso estar enganado, mas quando você chega num ponto, você pode atingir o pós-humano, digamos que você chega num estágio que é chamado, nessa coisa de 12, ao reino divino. Mas, mesmo assim, você ainda está sujeito ao karma. Vai chegar uma hora que aquilo vai cessar. É como os budistas tibetanos falam de acumular méritos. Chega uma hora que aquilo cessa, você volta. Então, quando você chega no nirvana, não existe mais nada. Você simplesmente... É igual em termos de cabala, quando você chega em Keter, você simplesmente se dissolve, você chega até Tiferet. Depois disso, você simplesmente se dissolve. Então, não existe mais o eu, quer dizer, não existe mais o reino pós-humano, etc. A partir do momento que não existe mais... desculpe o termo, mas você nada na insubstancialidade. Está claro? Quer que eu fale mais? Não, ok. Eu trouxe a pergunta porque, às vezes, fica no inconsciente aquela ideia antiga dos anjinhos tocando harpa, né? Tô ironizando aqui, mas como se chegasse nesse momento e pronto, acabou, agora vamos descansar. Não tem. É que nem o Lama lá de Viamão veio estar brincando, quando senta nesse caminho não tem mais sábado, não tem mais domingo, acabou, vamos que vamos, né? Aquele foco forever. Mesmo nesse estágio, né? Ainda assim, depois do humano, a coisa só amplia, né? Exatamente. Mais uma perguntinha, então, que eu gosto da ideia do Eric Berne, que ele diz assim, fazer perguntas com uma criança de 8 anos, né? Então, vou fazer outra. Depois de estudar tudo isso, e tu é um estudante profundo e bem documentado, tu conseguiu largar um pouco de peso dos desejos, essa bagulhada toda aí que diz que o budismo implica como atrito, como problema, tu conseguiu largar um pouco disso no caminho? Eu tento levar, às vezes, a sério algumas coisas. Uma vez teve um padre que eu conheci, ele me perguntou, poxa, você estuda tudo quanto é tipo de religião, mas, afinal de contas, qual é a sua religião? Eu falei, olha, quando eu conseguir ser macho o suficiente, eu vou ser budista, que é difícil pra caramba, porque o budismo não tem soteriologia. Ninguém te salva de nada. Quem te salva ou quem te condena é você mesmo. Entende? Então, sabe, é muito interessante que se você tiver alguma coisa soteriológica, né, então acredita nisso, naquilo outro, que isso vai te salvar. Salvar de quê? Então, nesse sentido, o budismo ele vê que a vida, o presente é um presente. E você observa que o viver aqui e agora é o mais difícil. Está entendendo? Por isso que eu falo em tom de brincadeira, né? Você perguntou se eu consigo melhorar. Algumas vezes eu tento levar a sério aquilo. Resistir a tudo, menos às tentações. Está entendendo? Mas é muito difícil. Porque o budismo em si, ele é seco. Seco nesse sentido. Olha, não existe ninguém para te salvar. Não adianta você crer nisso, naquilo outro. Você tem que se resolver. E o outro lado da questão... que, por incrível que pareça, você não tem que entrar no budismo para você fazer uma psicanálise. Está entendendo? Você precisa, a partir do momento que você entra
nas 4 nobres verdades, e, aliás, o que eu falei, vou repetir de novo, nunca mais vocês falem as 4 nobres verdades e o caminho óptico, que a 4ª nobre verdade é o caminho óptico. A partir do momento que você entra num processo de autoconhecimento e sem se escudar em nada e sem uma esperança soteriológica, a coisa torna-se muito mais difícil, ao mesmo tempo muito mais fácil. Muito mais difícil que você só depende de você e muito mais fácil que você só depende de você. Eu espero ter respondido. Luciano? Eu quero fazer uma pergunta dentro desse tema. Terceiro, seria o 4º, né? O caminho, que é o caminho óptico. A 4ª nobre verdade. 4º caminho, o caminho de Ouspensky. Não tem nada a ver com isso. É a 4ª nobre verdade. O caminho de Ouspensky é o caminho, a escola do 4º caminho. Compreendi. E dentro dessa pergunta também, dentro da parte lá do caminho óptico, eu percebo uma disciplina em todos os tópicos, né? Quando o senhor trouxe lá a compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, tudo envolve uma disciplina. Eu quero compreender um pouco mais a respeito dessa disciplina. É que eu te falei, para você utilizando o caminho óptico, ele é um fim em si mesmo. Tá? Então, você precisa de entendê-lo e agir segundo aquilo. Porque você vai observar seus pensamentos, suas ações. Esse primeiro sermão, o Buda fez conforme eu falei no início. Eles só tinham aqueles 5 ascetas que o seguiram. Foi a menor plateia que ele teve e fez o mais profundo deles. Então, ele envolve conceitos éticos, morais, e você, ao fazer aquilo, você vai se libertando de certas cascas. Que, na realidade, o caminho óptico ele dá livros. Existem livros sobre ele, tá entendendo? Então, falar em pouco tempo, né? Como tem, e o budismo é pleno de humor, né? Tinha um monge meditando em cima de uma árvore e um cara perguntou embaixo, por favor, você resuma o budismo, ser bom e não faz o mal. Mas isso até a criança de 3 anos sabe que é, mas até um velho de 60 sabe como é difícil fazer isso. E o caminho óptico te dá os meios de fazer isso. Está claro ou você quer saber mais alguma coisa? Mais claro. Bem mais claro. Mais alguma consideração, pergunta? Se ninguém tiver mais pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta também, ao Teobaldo. Então, vamos lá, na ordem. Theo, parece que a Luciana também, né? Lembrando que a nossa reunião, gente, termina às 8h30, tá? Então, sinta-se à vontade, se precisarem sair, se retirar, porque é o horário realmente marcado, mas a gente não quer perder essa oportunidade, né? Está muito boa e realmente esse material é incrível, Mariana. Acho que você precisava voltar. Então, Theo, eu também tenho dúvida, mas, Theo, por favor. Só se ele puder dar uma palavrinha rápida, que eu vejo muita confusão quando se fala do caminho do meio. Eu vejo muita gente que pensa em apatia, em neutralidade. Ele poderia falar um pouco sobre isso. Olha, veja, por favor, Kung Fu Panda. Você vai entender bem aquela tartaruguinha, assim, quando o presente é isso, a vida é um presente que te foi dado. O budismo ele tem que ser pleno de humor, tanto que se você tivesse visto, está na live que nós fizemos com uma dos sábados, eu botei sobre o senso de humor e o desenvolvimento espiritual. Dentro do budismo você tem isso muito. Olha, para você ter uma ideia, eu tive o prazer e a honra
de conhecer aqui em Brasília, Bokar Rinpoche. Bokar Rinpoche era um monge tibetano que ele era tão ruim, mas tão ruim, que quando alguém queria fazer algum experimento botando aqueles aparelhos na cabeça sobre meditação, ele que era levado para fazer isso. Isso aí era o Bokar Rinpoche. Cara, uma profunda sabedoria. Os livros dele são fantásticos. Ele era daqui, ele veio aqui, veio um centro de budismo tibetano, tem aqui perto. Quando nós resolvemos dizer para ele o que era em português lama, estava no período chuvoso, nós mostrando para ele, ele olhou assim e riu. É isso que a gente é mesmo. Está entendendo? Então, sabe, você tem que ter um senso de humor, você tem que encarar a vida com leveza. Essa que é a ideia. Procura ver, está gravado em algum lugar, talvez a Raquel saiba, ou o Edmar saiba, porque eu sempre falo, eu não levo a sério quem se leva a sério. São pessoas muito mal resolvidas. Inclusive, aquela ideia de... Porque quando você medita, quando você sai, sabe, você pega mais aqui em cima e não fica só no límbico, você vai tendo determinadas sensações até chegar na equanimidade, que tem muita dopamina jogada nessa brincadeira. Então, não tem como você, sem ter uma noção passiva de karma, sabe, você encarar a vida com leveza. Essa que é a ideia. Tá legal, Theo? Muito bacana, muito obrigado. Está ótimo. Nossa, deu vários insights. Obrigado. Eu fiquei com medo de você perguntar alguma coisa sobre esse teu TCC. Eu ia dizer que não vale, eu não sou orientador. Depois eu te pego no privado, você me dá umas ideias. Obrigado. Luciana, por favor. Está no mudo. Você pode ficar mais um pouco? Abriu. Você pode responder? Oi? Perguntando Mariano. Mariano, como você está de horário? Você pode ficar? Não tem problema, não. Ah. Eu estou igual a minha mãe, eu estou sem hora. Ah, sim. Ô, Mariano, eu estive nessa palestra sua, lembra? A Senso de Humor e Espiritualidade? Sim. Eu estava. Então, eu ouvi uma frase, eu acho que foi domingo agora, do Krishnamurti, e me veio à cabeça agora, assim, eu achei interessante, não sei se seria isso também, né? Essa eliminação, ela poderia ser... o consumo, tipo assim, eu ouvi essa frase, primeiro eu vou falar essa frase, na chama do conhecimento consome-se o desejo. Então, a eliminação dessa vontade de experimentar também, porque já superou tudo isso. Como eu te diria, sim e não, porque o conhecimento é bom desde que te leve à sabedoria. A partir do momento que você desenvolve só a parte intelectual e não desenvolve a parte afetiva, fica desbalanceado. Capenga, então, né? Porque tem uma série que eu achei interessante da Netflix, se não me engano, chamada Scorpions. Todo mundo tinha um QI acima de 190, mas eram totalmente desajustados socialmente. Então, e às vezes o conhecimento... Eu vou te dar um exemplo claro. Eu gosto de estudar Cabala. E foi muito estranho eu saber que eu só podia chegar até um certo ponto na Cabala, que depois daquilo eu iria me dissolver. E aí sim, aí é o que você falou. Quando você vai quando você chega lá, você se dissolve. Então, o que é isso? Aí, voltando, porque eu falei para o Joaquim, porque não existe mais eu. Então, você chega num ponto de compreensão e você, por amor, se joga. Aí você se liberta, aí você é moksha. Eu não sei se ficou claro o que eu te falei. Sim, sim, porque o budismo ele te coloca em contato direto, né, com essa ciência, né? Você experimenta todas as possibilidades, não só no corpo,
nas emoções, você pode ir trocando essas experiências como assim a plena atenção da mente, né, do todo. Você se conhece, é uma ciência, né, que ela pertence a todos, ao mesmo tempo que ela não é de ninguém, né? Então, assim, a gente tem apesar que livre-arbítrio, né, é uma ilusão também, né? Mas a gente tem essa possibilidade, através do conhecimento sadio, de voltar, né, e reescrever a nossa história. E, através disso aí, você trilhar caminhos, né, que um dia você chega a esse autoconhecimento. A minha meditação, para mim, Mariana, é isso, sabe? Não é o pensar, mas de descobrindo essas camadas, porque a gente enxerga por camada, né? E, na verdade, é o cérebro que interpreta, né? Exatamente. É o cérebro, já está tudo ali. O cérebro ele fica na parte escura, né? Ele está isento da luz. Sim e não, né? Porque o que a gente chama de mente é um dos sentidos, né? O que a gente chama de mente é algo que os outros sentidos chegam a nós e nós interpretamos. Na realidade, você não está me vendo. Você está vendo uma imagem que o olho projeta dentro do seu cérebro. Então, o olho não existe, o olho é um instrumento da mente. Então, se você for ler um livro chamado Cérebro de Buda, você vê que a matéria mental é muito plástica, você fica construindo sinapses o tempo todo. Agora, daí... Seria? Não, exatamente o contrário. O outro lado da questão é você... como a gente tem uma tendência ao mínimo esforço, o nosso cérebro quase sempre ele vai pelos mesmos sulcos mentais. Você, através da meditação, você simplesmente a ideia é tentar destruir esses sulcos mentais e usar um outro tipo de enfoque para as coisas, porque é determinada que quando a gente vai através dos mesmos sulcos mentais, nós criamos determinados hábitos e podemos criar, inclusive, preconceitos. É como se tivesse, pelo que eu venho assim, entendendo, é como tudo já estivesse lá dentro. Por isso que a gente consegue, na primeira instância, né, que é do primeiro, né, do límbico, aí tem o do meio, e depois o neocórtex. Então, você vai a primeira instância, a segunda instância e o terceiro, né, que faz essa... E é através dele que a gente consegue depois trabalhar com a moral, tal. É por aí. E sabe onde eu estou encontrando isso melhor? Aqui, ó. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Luciana, para o bem ou para o mal, eu sou economista. Só que antes de economia eu fiz física, e essa ideia que você se tem de salto quântico, etc., isso não existe na física. O salto quântico é quando você passa de um elemento para o outro, você se transforma de ferro para níquel, por exemplo, quando o fóton muda de uma coisa para outra. Mas aqui ele não explica dessa forma. Não, eu sei que não, porque é uma forma errada, é a forma que eles explicam. O que se chama de salto quântico é, no século XXI, o que era magnetismo no início do século XX. Quando a pessoa não conseguia dar explicação, dizia, é o magnetismo da pessoa. Um amigo meu, que ele tem pós-doutorado em física, e a gente discute isso bastante, a gente morre de rir quando se fala de salto quântico, etc. Isso não existe. Isso aí é uma coisa de pessoas que não sabem o que é física quântica. Então, você me desculpe, mas a minha opinião sobre xamanismo quântico, mesa quântica, isso para mim tudo é parolagem flácida para acalentar bovinos. Não, tudo bem, mas se você dá um salto quântico, você muda na tabela periódica. Ponto. Mas agora, aqui... existe no xamanismo, sim, quando você pode ter acesso a outros níveis de consciência, etc. Acessar um nível de consciência para outro é uma coisa. Agora, isso não significa dar um salto quântico. Quando você dá um salto quântico, você muda de elemento. Mas essa não é a ideia. É mostrando que energia, você não se destrói a energia. Entende? A energia ela está sempre em transformação. Eu achei interessante a hora que é colocado, ele fala assim, consciência é a base da energia. Sem a consciência... Caso você queira, eu quando comecei em física, eu tinha 17 anos.
eu tentei explicar o porquê da evolução humana baseada na segunda lei da termodinâmica. O que isso quer dizer? Vou deixar uma coisa bem clara para você. Água, se você mistura água quente com água fria, você tem água morna. Só que você não consegue separar depois de novo, em fria e quente. Então, você ali dissipou energia. Está entendendo? Então, a energia se dissipa, sim. E quando eu falo o porquê da evolução a segunda lei termodinâmica, é que o universo precisa de um mínimo de energia para continuar existindo. Então, quando você tem uma evolução, você passa do mineral para o vegetal, para o animal inferior, para o animal superior, você vai liberando energia para manter o universo. Esse é como se fosse o desejo também, né? Que existe no universo, né? Mas energia dissipa, sim. Mas tem outro nome específico para isso, que existe, como existe a memória, né? Portanto, a gente consegue acessar através de oração. Mas, assim, me trouxe... Eu peguei isso aqui, talvez tem uns 3 meses, me trouxe muita luz, sabe, Mariana? Ótimo, Me trouxe isso é bom. resposta, porque eu não tiro o que está intrínseco ali, entende? Eu não Correto. tiro a vestimenta, sabe? O que está imbuído ali. Então, eu consigo isso aqui, eu consigo fazer essa separação numa boa, assim, Não, sem ele pode fragmentar. estar dando coisas boas, mas apenas a denominação que é inapropriada. Ele pode estar dando excelente descrição, mas a denominação quântica que é total e completamente inapropriada. Qual você sugeria, então? Quando você tem uma mudança de nível de consciência, mas isso não quer dizer salto quântico. Salto quântico volto a lhe dizer, estritamente falando, é quando você muda de elemento na tabela periódica. Irmãos, Mas ele não fala em salto quântico aqui. Luciana, eu queria, assim, só interromper um segundo, porque a gente já chegou faltam 8 minutos, né, para as 9. Tranquilo. Queria só saber se a gente pode aproveitar um pouquinho mais, Mariano, saber se alguém tem mais uma dúvida, mas em relação à palestra, né, senão a gente pode encerrar. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, consideração. Eu tenho uma consideração. A gente pode ter mais palestra nesse ponto aí, tá? É verdade. Principalmente nesse caminho aí. Tem muita especificidade, a complexidade é bem grande. O Luciano trouxe uma sugestão aqui, Mariano, da gente fazer uma outra palestra, especialmente sobre o caminho óctuplo. Porque realmente assim, foi é uma informação para nós, um conteúdo muito importante e novo, talvez, para a gente, né? Novo não que a gente não soubesse, mas no estudo. Então, se você puder, talvez, trazer isso em algum outro momento, né? No GET para a gente. Numa boa, não tem problema algum, não. É que eu estou lhe dizendo. O que eu falo é que eu procurei fugir do lugar comum. Você pode observar, o que eu trouxe, o mais importante é vocês terem ideia que dukkha não é sofrimento, tá? É insatisfatoriedade, porque ao fazer isso é um reducionismo muito grande no budismo, tá entendendo? Eu acho que as pessoas, é importante você observarem que nessa palestra você vê que as verdades ficam tudo em torno de dukkha. Então é mais do que necessário vocês entenderem o conceito de dukkha. E eu só vi o Valpola Raula com um conceito tão forte assim. Tem um livro do Harvey, e o Valpola Raula, ele lembra, historicamente, ele foi um dos primeiros a escrever sobre isso. Porque não é uma coisa muito fácil você escrever sobre uma coisa que, primeiro, que era muito diferente do modo ocidental. O ocidental está acostumado... Desculpa dizer isso, gente, mas o ocidental é meio esquizofrênico, né? Ele tem o intelectual lá em cima, porque quando ele entra na religião, ele é muito bhakti, né? É muito devocional e tudo, e esquece de usar a razão, a maioria das vezes. E ele precisa de uma soteriologia, o que é ruim. Soteriologia, doutrina da salvação. Está entendendo? Então, esses conceitos são conceitos difíceis de digerir por conta do inconsciente coletivo.
Tá? Você acha que se você acreditar... O Buda mesmo diz, não acredito no que eu falei só porque eu falei. Ao contrário do cristianismo, acredite no que eu falei porque eu falei. E aí? E tem determinados erros, né? Porque eu costumo dizer para mim que Jerônimo foi um criminoso, né? Que ele, quando traduziu a Vulgata, ele botou de forma a manter o cristianismo e botar as pessoas para não usarem o intelecto. Eu vou dar um exemplo claro. No Sermão da Montanha, vinde a mim os pobres de espírito, não é isso que está no original, é vinde a mim os que mendigam ao espírito. Quer dizer, não tem nada a ver com pobre de espírito. Então, o aspecto de freio social da religião é muito forte dentro do ocidental. Está entendendo? E aí, o que acontece? Isso aí torna o que eu falei, por exemplo, muito árido de vocês, da maioria das pessoas, aceitarem, porque isso aí vai contra o que está dentro do inconsciente da gente, que por mais que a gente não queira, nós temos 2000 anos de cristianismo nas costas. Então, isso vai entranhado dentro como diria a Luciana, dentro da nossa memória quântica. Está entendendo? Então, isso é ruim, é difícil. Então, por isso que você entender, você vê a impermanência, se vocês entrarem na... Por que o budismo entrou facilmente na China? Se vocês verem minha palestra sobre taoísmo, você vai ver que a ideia do Wuveli, da impermanência dentro do permanente, já estava lá dentro do Dao, do daoísmo. Então, aquilo ali tornou-se mais fácil eles aprenderem. Por isso que o budismo, ele para se expandir no Ocidente, há muita resistência. Mas poxa, fiquem à vontade, eu posso fazer a palestra que vocês quiserem. Só vocês me falarem antes que eu tenho que decorar improviso. Bom, Mariano, tem algumas pessoas aqui agradecendo, né? A Meire, a Cláudia, o Theo, e assim, eu sei que a gente já está assim, chegando a 9 horas. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se ainda é possível. Posso, Edmar? Você deixa também? A casa é sua. É nossa, né? De todos, né? É nossa, claro. Queria entender melhor, Mariano, um pouco sobre... e aí, sim, eu avisando a todos, né, que sintam-se à vontade, se precisar sair, a gente sabe, né, que a gente já se estendeu aqui no horário, né? Era 8h30. Então, fique à vontade. Mariano, você falou sobre consciência, né? Quando você estava falando sobre um agregado, né? E eu queria entender um pouco mais. Você até utilizou uma frase, que agora eu não consigo lembrar, sobre a consciência em relação aos objetos. Você lembra? Você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso? A consciência é aquilo que você percebe. Está entendendo? A gente pensa que consciência é fazer uma ideia sobre aquilo. A ideia vem depois. Entende? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem uma história interessante uma história americana de um pai que estava falando para o filho, né? O trem andando devagar, olha, isso é uma borboleta, isso é um passarinho, isso é uma árvore. E aí o cara do lado já está ficando irritado com aquilo. Poxa, mas ele não percebe que é isso, não dá para notar que o seu filho não é nenhum retardado. Poxa, é uma borboleta, mas para que você está fazendo isso? Não, porque ele fez transplante de córnea. Até então não enxergava nada. Então ele está precisando ter uma memória visual. Então, depois da memória visual, você cria a consciência. Se eu falar borboleta, todo mundo tem uma imagem na cabeça que é uma borboleta. Um cego não tem. Então, a percepção é a consciência, segundo o budismo. Segundo as escolas psicológicas, pode ser diversas outras coisas, mas eu estou agora falando segundo o budismo. Então, você tem a percepção daquilo. Agora, é a percepção correta ou não é a percepção correta? E quem é mestre em fazer isso são os chineses. Aquela história do imperador chinês que ele sonhou que era uma borboleta, e quando ele acordou, ele não sabia se ele era o imperador que tinha sonhado que era uma borboleta
ou era uma borboleta sonhando que tinha sido o imperador. Então, a consciência é a percepção, como as coisas, você percebe as coisas. Ficou claro ou ficou mais obscuro um pouquinho, Raquel? Obrigada. E aí você vai vendo como é que você lida com as forças, com uma série de coisas assim. Uhum. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer uma pergunta? Mais uma, se alguém tiver a última, para encerrar. Acho que não. Então, acho que a gente pode encerrar. E aí eu já deixo aqui o convite para você voltar, Mariana. A gente está estudando o livro Autocultura, Luz do Ocultismo. Quando você fez a sugestão dos temas, eu falei que esse é muito interessante, porque é também uma forma da gente se autodesenvolver a partir desses ensinamentos que você trouxe. Acho que, inclusive, o Luciano deve ter até falado um pouco para a gente se debruçar mais sobre esse caminho óctuplo, porque também é importante para nós, né? A gente ver isso mais com atenção, com mais detalhe. E foi como eu te falei, é que eu te falei, as minhas coisas estão todas, vocês estão vendo atrás de mim, caixas, etc. As minhas coisas estão todas empacotadas, que eu estou mudando, até eu botar de volta meus livros, etc. Aí não tem muito como. Mas qualquer tema que você quiser. Tá. Então, a gente vai combinando. Acho que esse ainda, até uma continuidade desse, ou até a gente dando mais atenção, é bem interessante. Acho que a gente ia ser bem feliz no Goethe estudando de novo, com mais detalhe. Edmar, você gostaria de fazer um encerramento? Você poderia? Posso fazer sim, claro. Tá. Antes do encerramento, agradecer ao Mariano, né, pela generosidade da palestra e tema bem explorado, né, realmente de uma forma um pouco fora do usual, né, mas do usual do corriqueiro, não do correto, né, não da abordagem excelente, apenas uma outra visão, né, que traz novos ângulos e todos muito interessantes. Obrigado, Mariano, parabéns. E agradecer pela segunda parceria que nós fazemos, né, da Loja Fênix com o Goethe de Fora. E na primeira eu fiz uma palestra, né, sobre o nosso irmão Murilo. Foi quase um acontecimento, né, porque a gente trouxe muitas pessoas para falarem sobre o nosso irmão Murilo. E eu creio que a gente pode pensar em outros, né, Raquel? Você tem impressão que na Loja Fênix há ambiente, há interesse por isso, e havendo interesse do Goethe de Fora, a gente pode pensar em outras oportunidades dessas, né? Acho que é muito bom. Hoje eu conheci mais irmãos, vi mais irmãos aqui que eu não conhecia ainda, né, virtualmente, né? E fico feliz por isso. E agradeço ao Goethe de Fora e à Loja Fênix também por aceitarem essa programação conjunta. E estamos aí. Também agradeço muito. Eu agradeço muito também vocês terem aceito esse convite. Muito obrigada, Mariano. É um prazer inenarrável. Então, vamos lá, terminar. Né? Vamos assumir novamente uma postura meditativa, apropriada para a meditação, acalmando os nossos sentidos, acalmando a mente, deixando que a essência desses preciosos ensinamentos se assente em nossa memória, em nossa alma. Esses momentos de aprendizado não sirvam apenas para o nosso crescimento pessoal. Eles possam ser usados por cada um de nós também para o crescimento de todos os seres, utilizando tais conhecimentos em nossos ambientes, nos locais onde circulamos, na família, no trabalho, na sociedade teosófica, e mentalmente nós podemos dividir isso com todo mundo.
em todos os seres. Agradecemos aos santos seres pela oportunidade de aprender, de crescer e de compartilhar. Enviemos luz, saúde para o nosso irmão José Jorge. Enviemos luz, paz, cura para a humanidade que sofre com doença, com outras dificuldades materiais, emocionais e mentais. Recebemos o manto da unidade, quem souber pode recitar junto, em voz alta, ou se lendo mentalmente, como preferir. Ó vida oculta que vibras em cada... Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange a humanidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres, em todas as pessoas. Que a luz brilhe em todos os seres. Que a luz brilhe nas trevas do sofrimento. Muito obrigado. Gratidão a todos. Gratidão, obrigada.